Galera, domingo pesado, hein? Situação do Fábio Carille tá complicada, a batata do treinador tá assando, o presidente Pedrinho tá sendo pressionado de todos os lados. Tivemos aí o presidente da Força Jovem aí se posicionando sobre o trabalho do técnico Fábio Carille. A torcida do Vasco já não gosta muito do técnico e vem cobrando e pressionando. O nome mais comentado no empate contra o Melgar foi o nome do treinador. Internamente, pares da diretoria começam a pressionar o presidente Pedrinho também para demiti-lo. Tem muita coisa para a gente trazer. Ontem também, o capitão da equipe, o Pablo Verratti, deu uma entrevista muito forte, usando termos como erros infantis, time que toma gol demais desde o ano passado, impossível competir assim, foram algumas expressões pesadas que o Verratti utilizou ontem. Então realmente a situação tá pesada. E aí vocês vão entender isso e outras coisas aqui no transcorrer do vídeo. Então peço para você já deixar o like no começo do vídeo aí, que ajuda demais o meu trabalho. E quem estiver chegando pela primeira vez aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações. Normalmente eu gravo de 2 a 3 vídeos por dia no canal e você vai ficar muito bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Temos rodada hoje, o Vasco joga já terça-feira pela Sul-Americana. Vai fazer a tua aposta esportiva? Vai lá na Betfair, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica lá e cadastre-se para você poder apostar. Lembrando que a Betfair é parceira do Vasco, então de quebra você está fortalecendo aí o Vascão da Gama, beleza? Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e responsável. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Galera, para dar o tom do nosso capitão, e acredito eu que um tom também que deve estar rolando internamente, vamos ouvir o Verratti. O Verratti entrou ontem com mais ou menos 25 minutos da segunda etapa e foi na zona mista ali, deu uma entrevista à detentora dos direitos de transmissão, a Amazon Prime, e deu a sua opinião a respeito da partida patética que o Vasco fez ontem na Arena Itaquera. Confere aí. Cara, no hay time misturado. Acá hay un equipo, un grupo que tiene que estar pronto cuando le toca jugar a cada uno. A gente tem que ser inteligente porque tem año longe. Tem muito show, muito campeonato por disputar, mas tem muito por melhorar. Eu não gosto de falar quando não me toca jogar, mas corresponde falar. E a gente comete errores muito infantiles que sirven os goles para o equipo adversário. Somos um time que toma muito gol desde o ano passado, mas eu não quero falar que é um problema da defesa, um problema do time inteiro. Partindo de los atacantes, a gente tem que defender melhor, tem que cometer menos erros, porque você neste campeonato comete um erro, tem grandes jogadores e a bola é gol. Então a gente tem que melhorar muito, não pode tomar 3 goles com Melgar, 3 goles hoje, 1 gol com Santos. É impossível competir assim. Então a gente tem que ser autocrítico, tem que melhorar muito. Não é culpa do treinador, é culpa nossa, dos jogadores, porque os erros são muito infantiles. Mas parte de los atacantes, no falo de la defensa, de nada en particular. A gente tem que defender melhor partindo desde la delantera. Mas é o começo, melhor que aconteça agora, que não aconteça mais adelante, mas a gente tem que melhorar muito. Bom, ficou muito claro para mim que isso aí é um desabafo, né? Porque ele faz questão de voltar no tempo. Quem prestou atenção, eu pincelei algumas coisas do que ele falou. Primeiro que ele condena essa questão de time misto. Ah, não tem essa de time misto não. São jogadores do grupo, do elenco. Inclusive, se a gente for parar para analisar e prestar atenção na temporada até aqui, vários dos jogadores que estavam em campo já foram titulares do Vasco. O Lucas Freitas jogou mais vezes do que o Maurício Lemos. O Piton é o titular, o João Vitor é o titular, o Léo Jardim é o titular. O Puma, sim, é um lateral que joga pouco. Então dá para colocar um pouco ali, mas dos 5 titulares, contando o goleiro e o sistema defensivo ali, dos 5, 4 normalmente são titulares ou foram mais vezes titulares na temporada até aqui, apesar do Lemos ter ganho a vaga ali do Lucas Freitas. A gente anda uma casinha ali pro meio de campo, a gente viu ontem a escalação, Matheus Carvalho, que esse ano realmente tem jogado menos, mas era o titular ao lado do Hugo Moura praticamente a temporada toda do ano passado. O Jair, se você olhar com calma, talvez tenha jogado mais do que o Paulinho, que tem sido o titular do Vasco
nas últimas partidas. O Tietchan eu já acho uma sacanagem mesmo, o cara tá jogando improvisado de ponta. E o Ryan, que a gente cobra tanto, eu cobro tanto que ele jogue na posição dele, que é de 9, e o Lloyd, que chegou recentemente. Então, de fato, é um time que tem bastante rodagem. O Payet, muitos pedem de titular, já foi titular do Vasco há um bom tempo e é um dos jogadores de nível técnico mais alto que a gente tem na equipe. Então, realmente, essa questão de reservão é até a página 2. A gente pode condenar bastante aqui a questão do entrosamento, né? Você tira 8 jogadores que vem jogando e coloca 8, aí é difícil você ter entrosamento, isso é fato. Tá? Mas, enfim, tá feito aí o registro. Então, o Verratti tá bem chateado e você percebe que ele quer falar, mas ao mesmo tempo ele tem que pisar em ovo porque é normal. Ele é o capitão da equipe, ele é um jogador do elenco, dependendo do que ele falar, pode repercutir mal entre os companheiros dele. E ele, quando vai falar de sistema defensivo, ele quer bater na defesa, mas aí ele joga naquela questão do atacante, percebeu que ele mais uma vez fala, mas passa também pelo ataque, passa também pelos atacantes, e de fato os beiradas, os jogadores de lado, tem que marcar muito. Eu bato muito nessa tecla e falo muito isso aqui no canal. Não dá para você ter jogador de beirada que só marca e não ataca, só ataca e não marca. Então o futebol mudou. Mas me representa muito a entrevista do Verratti ontem. Então queria deixar essa fala do Verratti e fazer esse primeiro comentário aqui. Agora a gente vai para um segundo bloco ouvir o técnico Fábio Carille, tá? O Carille foi questionado por que ele poupou tantos titulares, se foi uma decisão dele, se foi um comum acordo, foi uma coisa que veio de cima ali dos médicos e fisiologistas pela viagem desgastante o jogo na altitude. Ele aproveita para falar do que ele achou da atuação da equipe e também fala ali por que o Garré nem em campo entrou, ou melhor, nem relacionado para a partida foi. E depois ele vai falar sobre a questão dos erros defensivos da equipe e foi questionado por que o Capasso, apesar do time cometer tanto erro defensivo, não vem sendo utilizado. É uma decisão dele, é algo que veio de cima para baixo, é a diretoria que quer negociar e não quer que ele seja relacionado. E também foi questionado por que o Pablo Verratti entrou já com 25 minutos da segunda etapa. Foi questionado se precisa de reforço, resposta dele curta e grossa. E para fechar, o que precisa ser corrigido de mais urgente nessa equipe? Com vocês, Fábio Carille. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Em algum momento a gente teria que fazer isso, né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou, estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. A gente tem trabalhado bastante para minimizar esses erros, né? Não só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol, né? Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. O Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. Como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho
Comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz um gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tenho que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia poupou muitos. Hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária. E também deixar todos preparados que vão jogar, cara. Vão jogar, não tem jeito, é que eu tenho falado. Vão jogar, vamos precisar de todos aí, do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Sim, não preciso. Temos amanhã e temos segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião amanhã com eles, e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. Pois bem, tá feito o registro do técnico Fábio Carille. Caminhando agora para a reta final, o presidente da Força Jovem ontem fez essa publicação nos seus stories do Instagram. Essa torcida não merece esse técnico e alguns jogadores desse time. Fora burro Carille, tá? Foi aí o posicionamento do presidente da Força Jovem, o Fabinho. E agora, para fechar, galera, vamos aqui ver como é que foram os jogos da rodada. Ontem nós tivemos 3 partidas. O Corinthians venceu o Vasco por 3-0. O Ceará venceu por 2-0 a equipe do Grêmio. E o Botafogo venceu o Juventude por 2-0. Com isso, o Vasco, que estava em terceiro lugar, já cai para a 8ª colocação. E, óbvio, pode cair mais posições no transcorrer da rodada, beleza? Então é isso, galera. Assim tá feito para vocês, encerrada a nossa primeira edição. Pra galera que vai fazer as suas apostas esportivas aí, vou só passar os jogos que nós temos hoje domingo. Fluminense e Bragantino às 4, Atlético Mineiro e São Paulo às 4, Mirassol e Fortaleza às 6h30, Internacional e Cruzeiro às 6h30, Vitória e Flamengo às 6h30, Sport e Palmeiras às 6h30 e Santos e Bahia às 8h30, tá bom? Boa sorte pra galera que for fazer sua bet. O link da Betfair tá aqui na descrição do vídeo. É isso, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com mais um informativo para vocês, tá? Tô de olho aqui, tô antenado, apesar de domingo a gente tá trabalhando, tá na ativa e não sei se o cara ele vai aguentar aí sustentar o cargo, não. Não duvidem se acontecer alguma reunião interna e ele ser demitido ainda hoje. Mas enfim, tô trazendo para vocês aqui as informações, as minhas opiniões e como é que eu tô enxergando toda a situação, beleza? Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouquinho. Tamo junto!